20 anos aqui na região do Prudente, tem feito um trabalho tremendo em Santo Anastácio. Sem falsa modéstia, é o templo mais bonito da nossa região, irmãos. Na verdade é uma catedral, né, que pela graça de Deus o pastor Luiz, o pastor Rosé estão construindo. E hoje eu convidei eles para ministrar a palavra de Deus aqui. Eu tenho certeza que Deus vai usar esse servo de Deus para nos abençoar de uma forma muito especial. Vamos receber, aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Bem forte para Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o lírio dos vales. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Deus conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o líder de todas as coisas. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso Rei. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa esperança. Ele é o Rei que breve voltará para nos levar para as alturas celestiais. Glória ao teu nome maravilhoso, Jesus. Nós te louvamos por poder estar na tua presença. Nós te louvamos por poder estar na tua casa, em família, reunidos aqui nesta noite. Eu te exalto e te glorifico, porque eu sei, meu Deus, que é o Senhor, que é a razão da nossa existência. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Amém. Pode se assentar. Eu quero dizer que eu acho que eu nunca encontrei um superintendente que é bom para elogiar, viu? Meu Deus, pastor Tércio, onde eu vou, se eu estiver por perto, e ele consegue falar bem de mim, não sei como. E ele tem sido uma bênção nas nossas vidas, pastor Tércio, pastora Rita, sua família. E nós também temos sido muito abençoados por esta igreja aqui, porque quando eu cheguei aqui em 1994, ainda era superintendente Aurélio Pires, e nós fomos muito bem recebidos aqui nesta igreja, e nós na época assumimos a igreja lá de Presidente Bernardes, e tivemos 8 a 9 meses de gestação ali, de prova, de dependência de Deus. Tem coisas que eu não vou contar agora porque o tempo é curto, mas nós vimos milagres de Deus que nos manteve ali. E dali Deus nos mandou para Santo Anastácio, e de lá nós não saímos mais. Nós não conseguimos descer a montanha ainda, pastor, de lá. Mas o que mais alegra a gente é que tudo que nós temos para fazer, ou tudo que temos feito e tudo que temos para fazer, é porque aquele que está em nós, opera em nós tanto o querer como o efetuar. Sem ele, nós não poderíamos estar aqui nesta noite. Nós deixamos a nossa igreja para estar com vocês, e eu trago um abraço da igreja quadrangular de Anastácio para vocês. Amém? Vocês recebem? Amém. Então tá bom. Eu gostaria hoje de ministrar algo que Deus colocou no meu coração, dentro desse tema que vocês estão trabalhando aqui nessa campanha, que é reconstruindo os muros. E eu sei que eu nem precisaria vir pregar aqui para vocês, porque vocês têm aqui um exímio pregador, que é o pastor Tércio, e eu quero poder de alguma forma cooperar com aquilo que ele já tem ministrado aqui. Talvez até algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje, algumas coisas ele já deve ter falado. Se nós repetirmos alguma coisa, é porque o Senhor quer que isso seja bem firmado no seu coração. Amém?
Eu quero falar hoje sobre as portas de autoridade. Abre a Bíblia, vamos começar só para a gente ter no Salmo 147, o Salmo 147, o versículo de número 11, 12 e 13. É um salmo tremendo, o Salmo 147, mas nós vamos só frisar aqui alguns versículos. Salmo 147, versículo 11, 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre do melhor do trigo. Amém. Pai, fala conosco. Espírito Santo, revela a tua palavra. Jesus, confirma com poder. E a mim convém, Senhor, ser instrumento nas tuas mãos, para que tu, ó Deus, seja glorificado, sua igreja edificada e o diabo mais uma vez humilhado e envergonhado. E todos disseram amém. Amém. Meus queridos irmãos, todos nós temos o desejo e o objetivo na vida de termos uma família abençoada. Todo mundo que está procurando constituir uma família, com certeza o seu objetivo, o seu alvo é ter uma família forte, uma família em que na sua casa vai entrar os mananciais de bênção de Deus. E quem já tem uma família constituída, talvez por anos e anos vem sofrendo ou está sofrendo alguma situação que está deteriorando o seu lar. Você precisa, a partir de hoje, entender que você precisa ter portas de autoridade. E para que nós possamos entender isso, nós vamos rever algumas coisas aqui nesta noite. Todos nós sabemos que lá no Egito, quando Deus determinou que Ele queria libertar o povo hebraico, os israelitas, das mãos de Faraó, Deus então determinou que o sangue do cordeiro fosse colocado na verga da porta da casa. E então, quando viesse o anjo destruidor, ele não entraria naquela casa, porque aquela casa estava selada. Havia uma proibição para aquele anjo, porque a autoridade maior estava ali naquela porta. O sangue que simbolizava o sangue do cordeiro, que simbolizava o sangue da aliança, que simbolizava um compromisso que Deus agora tinha com aquela casa. Então o anjo destruidor não entrava, mas as casas dos egípcios e qualquer outra casa que não houve esse sangue na verga da porta, não tinha compromisso com Deus, não tinha aliança com Deus. Então o anjo destruidor entrou naquela casa e trouxe a ruína, e trouxe o mal sobre aquela casa, porque aquela casa não tinha uma aliança de obediência, porque quem colocou o sangue na verga é porque obedeceu ao Senhor e colocou o sangue lá como sinal. Então, meus amados, nós precisamos entender que os nossos lares serão lares melhores e lares fortes quando nós tivermos uma aliança de obediência com o Senhor. A nossa casa terá uma porta de autoridade. Agora vamos voltar um pouquinho atrás. Nós vamos encontrar na Bíblia a vida de Ló.
E a Bíblia diz que Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. E com certeza Ló, ele começou a se afastar de Deus, começou a se afastar do Deus de Abraão, começou a negligenciar o seu compromisso, a sua aliança com Deus. Ele deixou de amar a Deus de todo o seu coração, ele deixou de amar a Deus com toda a sua força, ele deixou de amar a Deus com todo o seu entendimento, e isso foi criando uma abertura para ele ter uma amizade com o mundo. Começou a haver uma abertura em que ele passou a amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e então os efeitos foram terríveis. A porta da sua casa começou a ser aberta, começou a perder aquilo que precisava ter, que era a proteção de Deus. E a Bíblia diz que um dado dia Deus determinou destruir Sodoma e Gomorra. E nós começamos a observar que Ló, ele tinha também as suas filhas, ele tinha a sua esposa e tinha as suas filhas, e a sua esposa era uma mulher que já estava tão associada, tão envolvida com os costumes, com os prazeres, com os enganos, com o mundanismo daquela época, que ela tinha dificuldades até de obedecer a Deus. Tanto é que quando os anjos foram lá, ela olhou para trás, porque o coração dela estava lá, o coração dela estava no mundo, o coração dela estava nas coisas mentirosas e enganosas que o mundo oferece. Também as suas filhas, as filhas de Ló, elas não eram compromissadas com o Senhor totalmente, elas tinham um relacionamento com homens que iriam ser os seus futuros maridos, mas homens que não eram compromissados com Deus. Então, o que acontece? A Bíblia diz que os anjos de Deus foram para destruir Sodoma e Gomorra. Eu quero que você abra lá em Gênesis, por favor, vamos rapidamente conferir isso, em Gênesis capítulo 19, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 19, nós vamos observar um detalhe aí. Gênesis 19, versículo 7 em diante. Olha o que diz. Gênesis 19, versículo 7. Versículo 6 também. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si, e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para vocês, façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Meus amados, observa que Ló, numa situação em que as pessoas vieram à sua casa, e tudo indica que as pessoas que vieram à sua casa eram pessoas que estavam querendo ter relações sexuais com os anjos que estavam na sua casa, porque os anjos naquela época se manifestavam de forma humana. Então provavelmente esses anjos eram bonitos, eram pessoas que estavam chamando a atenção da cidade, e aqueles homens foram lá e eles queriam ter relações sexuais com os anjos. E aí, meus amados, olha que Ló fala assim: olha, não
algumas versões falam assim: não, meus irmãos. Ló estava um pouco até associado com aquelas pessoas que ele chamou de meus irmãos, de meus amigos. Como que nós podemos chamar de irmãos e amigos aqueles que estão querendo invadir a nossa casa? Como que nós podemos querer chamar alguém de irmão, de amigo, aquele que está querendo trazer ruína para dentro da nossa casa? Aí, meus amados, a Bíblia diz que esses anjos, quando viram que eles iam invadir, eles fecharam a porta. E eu quero dizer uma coisa para você: um dos segredos que vai levar você a ter uma família abençoada é que a casa de Ló não foi invadida por uma razão. Talvez você diga: não, é que os anjos estavam lá. Mas os anjos só fizeram uma coisa: porque alguém estava numa posição de intercessor. Abraão